E aí, galera, vamos lá? Vamos dar continuidade à parte sobre equilíbrio? Agora sim. Essa aula você tem que fixar aí no seu conteúdo. É uma das aulas mais importantes de equilíbrio. Lógico que a gente vai depois trabalhar com pH, com pOH, as denominações de acidez, basicidade, mas o equilíbrio químico, todo ano eles cobram uma questão de equilíbrio. Principalmente o quê? Deslocamento do equilíbrio químico. Beleza? É o que a gente vai ver agora. Sem muitas delongas para a gente resolver vários exercícios aí. Beleza? Então, olha só. Primeiramente, a parte sobre o equilíbrio. Nós vamos trabalhar agora com o deslocamento do equilíbrio, que também a gente chama de princípio de Le Chatelier. O que é o princípio de Le Chatelier? Ação e reação. Toda ação provocada em um equilíbrio, você vai perturbar esse equilíbrio. Consequentemente, ele vai te dar uns cortes e vai ter que refazer o equilíbrio novamente. Então, um agente externo vai fazer com que você tenha uma desestabilização do equilíbrio e essa desestabilização vai ter que ser novamente corrigida para que o equilíbrio novamente seja alcançado. Beleza? E esses fatores são concentração, guarde bem isso, temperatura e pressão. Tem um fator externo que geralmente eles colocam para as reações, que ele fala sobre catalisador. Opa, catalisador? Não. Eu coloquei quais? Concentração, pressão e temperatura. Só. Só que das questões vão aparecer. O catalisador desloca. Não, o catalisador não desloca o equilíbrio. Catalisador só tem uma única característica, é acelerar a velocidade de uma reação. Ponto. O catalisador pode fazer com que o equilíbrio químico seja alcançado num tempo menor. Lembra dos gráficos de equilíbrio que eu tinha colocado para vocês na aula passada? Ele entrou no equilíbrio onde que as concentrações se mantêm constantes, certo? Só que quando você coloca catalisador, ele acelera ambas as velocidades, tanto no sentido direto quanto no sentido o quê? Inverso. Consequentemente, o consumo de reagente será mais rápido. Então você vai ter uma oscilação mais inclinada e o produto é formado também mais rápido. Então você vai ter uma oscilação mais inclinada. Só que daí ele vai estabilizar num tempo menor. Só isso, beleza? Então vamos distinguir cada um desses fatores que desloca o equilíbrio. O primeiro, a influência da concentração. Sempre que você adicionar uma substância, o equilíbrio será deslocado para o sentido oposto. Então, reagente, equilíbrio, produto. Colocou no reagente, deslocou para o produto. Certo? Colocou no produto, deslocou para o reagente. Sempre para o lado oposto. Sabe o que você podia fazer aqui? Brincar de gangorra, ó. Isso aqui quem que é? Reagente, isso aqui é produto. E aqui eu tenho uma bolinha, certo? Se você aumentar isso aqui, ó, não vai ficar assim? Vai, né? Ó, tchum, tchum. Para onde que vocês acham que a bolinha vai correr? Para o lado oposto. Você aumentou na esquerda e ele deslocou para onde? Para a direita. Então, se aumentou o reagente, deslocou para o produto. Agora, como é que isso aqui restabelece o equilíbrio? Aumentando a concentração do produto e diminuindo a concentração do reagente. Captaram? Então, olha só, guarde isso. Sempre que você acrescentar a concentração de uma substância, ela vai deslocar para o lado oposto. O que vai acontecer? Vai perturbar o equilíbrio, vai ficar isso aqui, ó, tá? Inclinado. Eu sei que você tem que pensar, só que você tem que pensar assim, tá? Eu estou tentando fazer um lado para que você enxergue melhor. Eu estou fazendo como eu desenhei ali. Vai ficar assim, certo? Ó, vamos colocar patamares, assim. Agora, o que vai acontecer? Para que o equilíbrio novamente seja restabelecido, esse vai ter que aumentar, que é para onde que você deslocou, e esse vai ter que diminuir, até que você o quê? Restabeleça o equilíbrio novamente. Resumindo, pro lado que você desloca, a concentração sempre para este lado aumentará. E no sentido contrário, vai diminuir. Guarde isso. Eu vou falar umas 20 vezes nesta aula, de tão importante que ela é. Tudo bem? Agora, se você retira a concentração de um lado,
você vai deslocar para o mesmo lado. Então, a mesma coisa aqui, ó. Vamos colocar a gangorrinha, certo? E a bolinha no meio. Que lado que vocês querem que tire aí? Ah, tira do reagente, professor. Então, beleza, ó. Eu vou tirar do reagente. Então, vai cair para cá. Vai ficar assim, ó. Para que lado que ela vai correr? Para o mesmo lado que você acabou de retirar. Certo? Aí você vai ter que restabelecer o equilíbrio. Para que lado que eu estou deslocando equilíbrio? Para o reagente. Qual foi a palavra mágica que eu falei para vocês? Aumenta. Então, a concentração do reagente tem que aumentar e a concentração do produto tem que o quê? Diminuir, para que a reação química novamente se restabeleça o equilíbrio. Já vamos fazer exemplos, certo? E lembrando que quando você altera uma concentração, você não vai alterar o valor da constante. Por isso que ela recebe o nome de constante, porque ela é constante. Só tem um fator que vai alterar uma constante. E esse fator se chama temperatura. Só. Alterei pressão, alterei concentração, não altera a constante. Alterei a temperatura, altera-se a constante. Porque se você lembra lá de cinética ou do início de equilíbrio, lembram? V é igual a K, eu li para vocês. V igual a K, que eu falei para vocês que é a constante da proporcionalidade. Essa constante é constante se a temperatura for constante. Se você alterar a temperatura, você altera a constante. Nós vamos ver isso em cinética química também, ok? Agora, outro fator aqui, ó, um exemplo, né? Se você adicionar N2 ou H2, ó, se você adiciona aqui, você vai deslocar o equilíbrio para os produtos. Qual que é a palavra mágica para esse lado? Aumenta. Então, você estará aumentando a concentração de NH3. Tranquilo? Agora, se você remove, ó, tanto é que a seta maior está no sentido dos produtos. Para esse sentido, aumenta-se. Sentido contrário, diminui. Ó, removendo a NH3, se você remove a NH3, o teu equilíbrio será deslocado para o mesmo lado. E qual que é a palavra mágica para esse lado? Ela aumenta. Por isso que o equilíbrio novamente está indo para o produto, porque você está removendo o NH3. Joia? Aqui, efeito da temperatura. Alterando a temperatura, quando você aumenta a temperatura, você favorece o lado endotérmico. E esse lado endotérmico, qual que é a palavra mágica? Muito bem, aumenta. E se você diminui a temperatura, você favorece para o lado exotérmico. O que acontece com a concentração para esse lado exotérmico? Aumenta. E quando você aumenta a temperatura, a tua constante diminui quando o processo for exotérmico. E quando for endotérmico, um aumento da temperatura aumenta a constante de equilíbrio. Já vou mostrar isso para vocês. Aqui um síntese, ó. Agora que vem a parte importante. Olha para mim na tela, olha. O ΔH é negativo. Se o ΔH é negativo, ela só pode ser o quê? Exo. Então, a seta no sentido direto será exo. Consequentemente, no sentido contrário, ela será endo. Então, se aumenta a temperatura, favorece o lado endo. Só que o lado endo está olhando para que lado? Para a esquerda. O que vai acontecer com as concentrações de H2 e N2? Elas vão aumentar. O que vai acontecer com a concentração de NH3? Vai diminuir. É assim que funciona. Certo? Resfriando o sistema. Se você resfria o sistema, você vai deslocar para o lado o quê? Se você resfria para o lado exo. E o lado exo está olhando para que lado? Para a direita. Quem é que está na direita? NH3. O que vocês acham que acontece com a concentração de NH3? Ela aumenta. O que acontece com as concentrações de H2 e N2? Elas diminuem. É assim que funciona a caracterização dos fatores que vão deslocar o equilíbrio químico. Certo? Beleza? Então, são algumas denominações. Olha como é importante isso aqui, ó. A produção de amônia no reator deve permanecer constante resfriando. Certo? Você pode alterar a temperatura, mas o que vai acontecer com a produção, ela vai se manter a mesma. O grande problema é você aumentar ou diminuir a velocidade de produção. Agora, influência da variação da pressão total.
certo? Só vai acontecer variação, influência da pressão, quando a variação do número de mols de gases for diferente de zero. Se for igual a zero, por exemplo, assim, ó, H2 mais Cl2, tudo gasoso, em equilíbrio, formando 2HCl gasoso, certo? O que é o delta N aqui de gases? É os coeficientes somados, ó. Eu tenho um volume mais um volume, 2 volumes. E, do outro lado, você tem 2 volumes. Como são iguais, aí você não tem variação da pressão, consequentemente não tem influência da pressão no deslocamento de equilíbrio. Os reagentes deverão ter um delta de N, de número de mols, diferentes. Certo? Agora, um aumento da pressão, você desloca para o lado de menor volume. Como é que você calcula este volume? Pelo menor número de mols. Certo? Então, você vai somar. E quando você diminui a pressão, você desloca para o lado de maior número de mols. Gasosos. Sempre gasosos. Quer ver? Ó? Aqui, N2. Ó. Aqui eu tenho 4 volumes, porque é 1 mais 3. E do outro lado eu tenho 2 volumes. Então, quando você aumenta a pressão, você desloca para o lado de menor volume. E quem que tem o menor volume? O NH3. Qual que é a palavra mágica para esse lado? Aumenta. Tranquilo? Agora, se você tiver uma redução, certo? Da pressão, você vai deslocar no sentido inverso. Ou seja, para o maior número de mols. Quem que tem maior número de mols? Para a esquerda. Qual que é a palavra mágica para esse lado? Aumenta. Tranquilo? Bom, vamos àquilo que nos interessa aqui, ó. Vamos pegar essa questão. Baseando-se no princípio de Le Chatelier, assinale a alternativa correta referente ao procedimento a ser adotado para aumentar o rendimento na produção de amônia. Está aqui a amônia, ó. Se eu quero aumentar, eu preciso fazer com que o rendimento venha para onde? O deslocamento? Para a direita. Tudo bem? Agora, o que eu tenho que fazer? Adição de água? Bom, quando você adiciona, você desloca sempre para o lado o quê? Oposto. E o que tem que acontecer com a concentração para o lado oposto? Tem que aumentar. Cadê a água? A água está aqui, ó. Se você coloca água do lado do produto, você vai deslocar para o lado do reagente, que é o lado oposto. Então, não é para a esquerda que eu quero, é para a direita. Então, água não seria uma boa causa. Retirada. Quando você retira, você desloca o equilíbrio para o mesmo lado. Certo? Cadê o hidrogênio? Cadê o hidrogênio? O hidrogênio está aqui, ó. Se eu estou tirando do reagente, eu desloco para o reagente. É o mesmo. E é para a esquerda que eu quero? Não, é para a direita. Diminuir a pressão. Quando se diminui a pressão, você desloca para o lado de maior volume. Certo? Como é que você calcula o volume? A soma dos coeficientes. Aqui eu tenho 1, se você não sabe a matemática de fração, tem dificuldade, assim como eu tenho, eu divido, dá 3,5. 3,5 mais 1, desse lado eu vou ter o quê? 4,5 volumes. E do outro lado eu vou ter 1 mais quanto? Mais 2, eu vou ter 3 volumes. Então, diminuindo a pressão, eu desloco para o lado de maior volume. E quem que tem o maior volume? 4,5. Então, eu estou deslocando para onde? Para a esquerda. É para a esquerda que eu quero? Não. Então, elimina. Adicionar NO. Quando você adiciona, você desloca para o lado oposto. Vamos lá? Deixa eu apagar isso aqui. Cadê o NO2? O NO2 está aqui, ó. Se você aumenta a concentração do lado da esquerda, você tem que deslocar para o lado oposto, que é a direita. E é para a direita que eu quero? Sim. Essa é a nossa alternativa correta. Retirar NO2? Bom, se você retira a concentração, desloca para o mesmo lado. Então, você está tirando do lado do reagente, você vai deslocar para o lado do reagente. É para o lado do reagente que você quer? Não. Pronto. Esta seria a lógica do deslocamento de equilíbrio. Aumentou a concentração de um lado, deslocou para o lado oposto. Retirou a concentração de um lado, deslocou para o mesmo lado. Certo? Aumenta a temperatura, desloca para o lado endo. Diminui a temperatura, desloca para o lado exo. Aumenta a pressão, desloca para o lado de menor volume.
diminui a pressão, desloca para o lado de maior volume. Ponto. E quando você adiciona catalisador, para que lado? Muito bem, nenhum. Perfeito. Beleza? Vamos lá, ó. Outra questão. O ácido iodídrico HI pode ser obtido a partir da reação do hidrogênio com iodo. Essa reação química ocorre em fase gasosa e é representada pela equação seguir. Então tá aí, ó, H2 mais I2 formando 2HI. Sobre essa reação pode-se afirmar que, primeira, ocorre uma conversão total dos reagentes em produtos Não, eu tenho dupla seta. Então, dupla seta quer dizer que tem equilíbrio. Se tem equilíbrio, obrigatoriamente você tem que ter reagente e produto. Então, não vai ocorrer uma conversão total. Ocorre uma alteração no estado físico das espécies químicas quando essas deixam de ser reagentes e passam a ser produtos. Houve uma alteração no estado físico? Não. Um aumento da concentração dos reagentes, depois de estabelecer o equilíbrio químico, não altera a quantidade de HI formada. Opa! Um aumento da concentração dos reagentes, eu desloco para os produtos, certo? Depois de estabelecido o equilíbrio, não altera a quantidade de HI formada. Então, você vai aumentar e com o passar do tempo, o que tem que acontecer? Reestabelecer. E quando você restabelece o equilíbrio, as concentrações sempre têm que ser mantidas o quê? Constantes. Então, esse é um item bem interessante. Letra D. As concentrações dos reagentes vão diminuindo a partir do primeiro contato entre eles e a concentração dos produtos vão aumentando, até que atinge um determinado valor e permanecem constantes. Opa, também está interessante. Então, qual que é a diferença dessa para a anterior? O sistema, nessa transformação, pode ser classificado como heterogêneo. Não, só tem o gasoso. E gasoso sempre vai ser o quê? Homogêneo. Então, nós ficamos com a letra D e com a letra C. Vamos lá. Um aumento da concentração dos reagentes. Então, se você aumenta a concentração, você desloca para os produtos. Depois de estabelecido o equilíbrio, não altera a quantidade de HI. Não, você vai alterar a quantidade de HI, porque você vai deslocar para os produtos. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Você acrescentou aqui e deslocou para os produtos. O que tem que acontecer com a concentração de HI? Ela tem que aumentar. Então, quando você estabelece o equilíbrio, a concentração de HI formada não se altera mais, mas ela tem que se alterar para que você alcance o equilíbrio. As concentrações dos reagentes vão diminuindo a partir do primeiro contato entre eles. E a concentração do produto vai aumentando até que atinge um determinado valor e permanecem constantes. Sim, porque você tem o equilíbrio químico propriamente dito. Certo? Então, letra D, a resposta correta. Próxima questão. A produção de suínos gera uma grande quantidade, ou uma quantidade muito grande e controlada de dejetos, que vem sendo preparada em bioconversores para a geração de gás metano. O metano, por sua vez, pode ser utilizado para a obtenção do gás hidrogênio. Em uma reação denominada de reforma, o metano reage com vapor de água na presença de um catalisador, formando hidrogênio e dióxido de carbono, de acordo com a equação em equilíbrio. Então, está aqui a equação, ó. ΔH maior do que zero. Então, esta reação só pode ser endo e exo no sentido contrário. Tá ok? Todos estão gasosos, bem bonitinho. Até já vou escrever aqui de novo, ó. Isto aqui só pode ser endo e isso aqui só pode ser o quê? Exotérmica. O deslocamento do equilíbrio do sentido na formação de H2, cadê o H2? Então, eu preciso deslocar para onde? Para os produtos. É favorecido por, primeiro, um aumento da pressão. Se você aumenta a pressão, você desloca para o lado de menor volume. E como é que você calcula o volume? A soma dos coeficientes. Está balanceada a equação? Tá. Então, você tem 2 volumes e desse lado você tem 4 volumes. Então, aumentando a pressão, você desloca para o lado de menor volume. E qual que é o lado que tem menor volume? O 2. Então, você estará deslocando para onde? Para a esquerda. E não é para a esquerda que eu quero.
Então, item 1 falso. Falso, falso, pronto. Adição de catalisador. Catalisador desloca? Então, 2 elimina. 2 elimina. Certo? Aumento da temperatura. Se você aumenta a temperatura, favorece o lado endo. E a seta que está olhando o lado endo é a seta justamente apontada para onde? Para a direita, que é a que eu quero. Então, item 3 verdadeiro, letra E, a nossa alternativa correta. Próxima. Aí que eu queria chegar. O gráfico abaixo mostra como varia a constante de equilíbrio Kc em função da temperatura. Lembrando que quem é que altera uma constante? A temperatura. Para a reação de síntese de amônia. Posso dar uma sugestão? Na hora da prova, o aluno vai ficar meio na dúvida. Putz, a constante está diminuindo e a temperatura está o quê? Aumentando. Certo? Posso dar uma sugestão? Sugestão, ó. N2 mais 3H2 em equilíbrio, formando 2NH3. Vamos chutar que isto aqui é exotérmico e isto aqui é endotérmico. Lembrando que a constante é a concentração de NH3 elevado ao quadrado sobre a concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Joia? Joia, né? Só que nós também vimos nessa aula que quando você aumenta a temperatura, que é o que está acontecendo aqui, você favorece o lado endotérmico. Então, se eu aplicar isso aqui agora na minha equação, será que a minha constante irá diminuir? Vamos lá? Bom, primeiro, quando você aumenta a temperatura, favorece o lado endo. O lado endo está olhando para onde? Para a esquerda. Qual que é a palavra mágica para este lado que você desloca o equilíbrio? Aumenta. Então, se você aumenta a concentração dos reagentes, eu estou aumentando o meu denominador. E se você aumenta o número de baixo, o que acontece com a minha constante? Ela diminui. E é perfeitamente isso que está acontecendo aqui, ó. Um aumento da temperatura e uma diminuição da constante de equilíbrio. Consequentemente, ela será exotérmica no sentido direto e endotérmica no sentido inverso? Agora, quer ver o contrário? Se tivesse, ó, vamos chutar, é só uma questão de você interpretar, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos imaginar agora que esse sentido que eu estou falando, ela é endo. E no sentido contrário, ela é exo. O que está acontecendo no gráfico aqui embaixo? Eu estou aumentando a temperatura, que está aqui, ó. E quando você aumenta a temperatura, favorece o lado endo. O lado endo é a seta de cima agora, ó. Eu estou deslocando equilíbrio para onde? Para a direita. Qual que é a palavra mágica para esse lado? Aumenta. Então, o que você estará fazendo com o meu numerador agora? Estou aumentando. E se você aumenta o numerador, a minha constante só pode o quê? Aumentar. E você está observando um aumento da constante quando você aumentou a temperatura? Não. Então, ela não pode ser endo. Ela só pode ser o quê? Exotérmica. Então, você volta e escreve o que é para escrever. Esse sentido é exo e o sentido contrário é o quê? É endo. Pronto. Agora, vamos lá. A respeito dessas informações ou dessa transformação química, as seguintes afirmativas ou afirmações foram feitas. Primeiro, a diminuição. Agora eu tenho aqui, ó, N2 mais 3H2 em equilíbrio, formando 2NH3. Então, isto aqui é exo e isto aqui é endo. A diminuição da temperatura. Opa, se você diminui a temperatura, você favorece o lado exo. Aumenta o rendimento da reação? Opa, qual que é o lado exo? É a seta de cima. E a seta de cima está olhando para quem? Para o NH3. E se você desloca para o NH3, qual que é a palavra mágica para esse lado? Aumenta. E se aumenta, aumenta o rendimento? Sim. A elevação da temperatura. Opa, a elevação da temperatura favorece o lado endo. Diminui a velocidade da reação? Opa, a elevação da temperatura. Opa,
Se você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação molecular. Consequentemente, você diminui a velocidade. Não, você aumenta a velocidade. A síntese da amônia é exotérmica, perfeitamente correto. E a elevação da temperatura favorece o consumo de N2H2. Sim, se você aumenta a temperatura, não favorece... Opa, será? E aí? Quando você aumenta a temperatura... Deixa eu colocar para cá, né? Quando você aumenta a temperatura, favorece o lado endo. Certo? E o lado endo está olhando para que lado? Para a esquerda. Qual que é a palavra mágica para esse lado esquerdo que eu estou deslocando? Aumenta. Então, eu estou aumentando a quantidade de N2H2. E ele fala que favorece o consumo, favorece a produção de N2H2. Então, item falso. Então, 1 e 3, os itens verdadeiros. 1 e 3, resposta correta, letra B. Tá ok? Próxima questão. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o minério que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado de hidroxapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana. Se faz decrescer, quer dizer que aumenta a acidez na boca, certo? Provocando a desmineralização do esmalte do dente. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar os níveis de pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então, para cá acontece a desmineralização do esmalte do dente. Está aqui a hidroxapatita. Seu dente fica podre, vamos dizer assim, cárie. E no sentido contrário, a mineralização, o teu dente novamente volta a ser um dente forte. Certo? Considerando que uma pessoa consuma refrigerante, ou seja, consuma H+, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de. Então, se a pessoa está ingerindo o refrigerante, nós já conversamos sobre isso, ela está ingerindo o quê? H+. Então, não pode ser OH-. H+, beleza. Vamos para as outras. OH- não. Cálcio não. H+. Agora, o que esse H+ poderá fazer com a hidroxila que está escrito aqui, Como ele está dizendo, reage. Se reage, consome. Se consome, o que acontece com a concentração da hidroxila aqui? Ela diminui. E se diminui a concentração de um lado, para que lado que você desloca o equilíbrio? Para o mesmo lado. E esse mesmo lado é para a direita. O equilíbrio será deslocado para a direita. Pronto. Perfeitamente correto. Vamos ver o outro, O H+, que reage com a hidroxila, então a concentração da hidroxila diminui. E se diminui a concentração de um lado, para que lado que você desloca o equilíbrio? Para o mesmo lado. E o mesmo lado é para onde? Para a direita, não para a esquerda. Certo? Então a resposta correta é a letra B. De onde que é essa questão? Enem. Depois a gente vai resolver. Provavelmente eu vou colocar junto com o pessoal da biologia. Nós precisamos fazer essa relação biologia com a química, porque ela é extremamente saudável. Beleza? Não saia daí que na sequência, mais aulas de equilíbrio químico. Tchau, tchau.